senhor presidente, senhores deputados, não posso também deixar de compartilhar do pronunciamento do deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, da minha posição também idêntica, similar, desta luta da saúde pública do país. Além dos médicos estrangeiros para vir para cá, os brasileiros que estão se formando no estrangeiro precisam validar seus diplomas para exercer sua profissão aqui no Brasil. Tem centenas de estudantes brasileiros se formando em outras universidades da América Latina e de outros países do mundo que precisam ter o direito de trabalhar, de se profissionalizar aqui no nosso país chamado Brasil. Portanto, minha posição também favorável ao ministro Alexandre Padilha, vai em frente nesta luta que vai ter o apoio deste parlamento brasileiro, porque este parlamento é solidário com o povo brasileiro, com a saúde do povo brasileiro, com a qualidade de vida do povo brasileiro. Também não posso aqui deixar de manifestar minha indignação em relação à prática discursiva do nobre deputado Garotinho no dia de ontem, mas mais do que seu pronunciamento eivado de críticas e denúncias sem nenhuma sustentação, para mim o que acontece ontem, o Garotinho assumiu aqui a responsabilidade para que a sociedade brasileira possa perder tempo no desenvolvimento e na modernização da infraestrutura brasileira. São os portos que perdem, é a sociedade brasileira que perde, é o país que perde tempo quando não se vota uma medida provisória tão estratégica para o país, tão estratégica para o desenvolvimento do país. Não é possível aqui ouvir discursos de que o custo do Brasil está muito alto, com rodovias, com a ausência de ferrovias, com os portos necessitando de investimentos, e quando o governo da presidenta Dilma toma a decisão política de investir, como nesta semana anunciado por Sérgio Borges e a ministra Miriam Belchior, nunca antes tanto investimento nas rodovias brasileiras, e vamos chegar em abril do ano que vem com 40 bilhões de investimento em rodovias no Brasil. O investimento nos portos desse país e a medida provisória vinha atender esta demanda do setor econômico, do setor produtivo, para aumentar a competitividade com o Brasil e o mundo, do Brasil com o mundo. Nós vivenciamos esse espetáculo, né, aqui no dia de ontem. Por isso também a nossa indignação, e acho que o povo brasileiro também precisa indignar-se, porque nós precisamos avançar, e avançar é votar a medida provisória. Eu desconfio no discurso inverso, deputado Edio Lopes. Quem sabe o discurso era para não votar. Quem sabe o discurso do Garotinho aqui eram os interesses discursos não atendidos. Essa é a questão. Foram os interesses não atendidos de alguns setores interessados no monopólio dos portos. Quem sabe está ali a não votação de ontem. Está ali o espetáculo do nobre deputado. Por isso, urge nós investirmos e modernizarmos os nossos portos no país, atendendo o direito dos trabalhadores, como foi muito bem construído pelo relatório na medida provisória. Em terceiro lugar, é dentro desse contexto que eu queria dizer, o governo da presidenta Dilma está investindo em portos, está investindo em rodovias, está investindo em aeroportos. E aí, toda a discussão e o programa dos 270 aeroportos no país que vão ser investidos 7,4 bilhões de reais, e no meu estado, 3 aeroportos vão receber recursos federais de 363 milhões. Dos portos investidos desses bilhões, 2,1 bilhões no nosso estado de Santa Catarina, nos portos catarinenses. Nas rodovias no país, no meu estado, de 5 a 6 bilhões de reais, e neste sábado vamos vivenciar a ordem de serviço para a modernização da BR-163
no extremo oeste de Santa Catarina. Mas quero aqui também destacar que até uma década atrás não se falava, e se falava era para criticar o sucateamento do sistema ferroviário brasileiro. E nós vivenciamos agora um novo momento, no Pacto das Concessões Ferroviárias, a previsão de investir 91 bilhões de reais nos próximos 5 anos para viabilizar 10 mil quilômetros de ferrovia neste país. Por que ferrovias? Por que esse modal de transporte estratégico que a presidenta Dilma está investindo? Porque ferrovia é um transporte mais barato. Porque ferrovia é um transporte mais seguro. Porque ferrovia é um transporte ambientalmente sustentável. Porque ferrovia mantém as atividades econômicas produtivas e induz novos desenvolvimentos econômicos e sociais para o interior deste país. E também porque as ferrovias contribuem com a melhoria da malha rodoviária, contribuem com as nossas estradas brasileiras, diminuindo toneladas ou milhares de toneladas de carga no transporte rodoviário. Por isso, a ferrovia é estratégica para o país. E quando, no dia de amanhã, o ministro César Borges, juntamente com o presidente da Valec, Josias de Souza, com a ministra de Relações Institucionais, e este humilde deputado, presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, vamos estar realizando um ato de lançamento da licitação da Ferrovia da Integração de Santa Catarina, que vai ligar em Porto de Itajaí até o extremo oeste de Santa Catarina, passando pelo meio do estado, passando por Chapecó, São Miguel do Oeste, até Dionísio Cerqueira. Portanto, mais um projeto que vai ser licitado, mais um projeto que vai ser viabilizado. Portanto, essa construção que a presidenta Dilma vem fazendo no país, pensando o sistema intermodal integrado, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias. É assim que nós vamos projetar esse país para a próxima década e para este século XXI, estar num outro patamar para construir uma grande nação e uma nação desenvolvida. Junto com a política macroeconômica, junto com a política de geração de emprego, junto com a política de distribuição de renda, junto com as políticas sociais do governo da presidenta Dilma, junto com essas políticas todas, eu não tenho dúvida que este Brasil está no caminho certo. E eu, brincando com a questão dos trens, eu tenho dito que este Brasil tem jeito. Este Brasil está no caminho certo. Por isso que incomoda tanto a oposição. Por isso que os tucanos, o DEM, ficam tão nervosos nesse processo de antecipar um processo político e eleitoral, porque está se construindo um outro país. Está se construindo uma outra nação. Está se construindo as bases que vão sustentar um desenvolvimento sólido. Bases de desenvolvimento sólido com política industrial, com política da ciência sem fronteira, que tantos jovens estão se especializando nesse país, com política de qualificação profissional, e vivenciamos esta semana aqui, não o espetáculo do garotinho, mas a vitória do Pronatec essa semana, ampliando instituições para oferecer cursos no campo e na cidade para a qualificação profissional dos jovens de 16 até os jovens de 59 anos. É assim que vai se construindo qualificação profissional para o chamado apagão de mão de obra de tantos setores. Olha, nós vivenciando. 10 anos atrás nós falávamos em desemprego, em não oportunidade. Hoje nós estamos falando de oportunidade nesse país, de oportunidade com geração de emprego. Agora precisamos qualificar. Por isso, expandir as escolas técnicas federais, expandir as nossas universidades federais, expandir as políticas públicas de qualificação profissional. Desde a primeira infância, eu que fui relator do Brasil Carinhoso, vivenciamos aqui essa semana mais uma grande vitória. Estender o programa do Brasil Carinhoso, não só para as crianças de 0 a 6 anos, no qual fui relator, permitindo construir mais creches, mais direito à infância, mas também aos adolescentes até 15 anos. E ontem votamos aqui também o direito de todos aqueles que não têm R$70 por mês, independente se tenham crianças em casa, vão ter direito a excluir-se da situação de extrema miséria. É assim que nós vamos colocando esse país de pé. É assim que nós vamos construindo uma grande nação, começando pelos...
Só para concluir, senhor presidente, para colocar de pé os filhos dessa pátria, principalmente os mais pobres desse país, tendo oportunidade primeira de construir educação, construir política macroeconômica, produzir uma política de geração de emprego, enquanto a Europa, metade dos jovens estão numa situação de desemprego, nós estamos gerando emprego no país, e construir infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e hidroviária. E por isso, não ter votado a medida provisória dos portos no dia de ontem perde a sociedade brasileira. Mas com certeza o povo brasileiro vai julgando cada atuação do que é transparente e do que está escondido nesse parlamento. Obrigado.